pessoal, eu tô aqui em frente à estação do metrô da Cidade Nova, no prédio aqui da prefeitura, observando todos esses transportes, levando as pessoas, né, para o trabalho, para o centro ou voltando do centro e pensando, como é que nós chegamos até aqui? Qual que é a história do metrô? Quando que os ônibus passaram a fazer parte da vida dos cariocas? O que mudou desde os primeiros ônibus até hoje? Olha quantos carros passando. Como é que era a vida sem eles? Como é que era a vida sem carro, sem ônibus, sem metrô? Como que era a vida do carioca sem o metrô, gente? Essas são algumas perguntas que farão parte da nossa aula de curiosidades de hoje. Gente, a aula nos trilhos da história carioca é uma verdadeira viagem no tempo, né? E nós hoje vamos voltar no tempo mais um pouquinho, sabe para quê? Para nós falarmos sobre os outros meios de transporte que também são sobre os trilhos. Mas quais são os outros meios de transporte que também são sobre os trilhos? Vamos dar uma olhada. Você sabia que o Rio de Janeiro já contou com um sistema de transporte exemplar, reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo? Pois é, pessoal, eram os bondes. E a fama dos bondes começou quando o Brasil ainda era império, na década de 1880, quando praticamente todas as ruas da área central da cidade contavam com linhas de bonde e ficaram por muito tempo fazendo parte da vida dos cariocas. Essa imagem é de 1910. Gente, mas o que aconteceu com os bondes da nossa cidade? Vamos dar uma olhada num texto que está no material do Rio Educa, do estudante do 4º ano do 2º semestre. Olha só o que ela está falando sobre os bondes. Que no Rio de Janeiro, ela disse, nós já tivemos transportes mais sustentáveis, eram bem menos poluentes e minha avó contava que andava sempre de bonde, que ia apreciando a paisagem do centro até a usina. Nossa, isso mesmo, os bondes iam até a usina, lá perto do Alto da Boa Vista, pessoal. E olha só o que está escrito aqui nesse texto que conta o que aconteceu com os bondes no Rio de Janeiro. A palavra bonde vem do inglês bond, que significa ligação. Ou seja, os bondes ligavam pontos da cidade onde antes deles só se chegava a pé ou de carruagem. Foram fundamentais para a mudança do perfil da cidade, que concentrava suas atividades apenas na região central. Esse transporte permitiu idas e vindas a lugares mais distantes até as zonas norte e sul, alterando bastante a vida do carioca, que antes ficava o pessoal só ali pelo centro, né, gente? Com o bonde, passaram aí a muitos outros lugares da nossa cidade. E no início do século XX surgiram os primeiros automóveis movidos a gasolina, mas os bondes elétricos continuaram como solução imbatível para o transporte coletivo. O Rio de Janeiro foi a cidade no mundo que mais teve linhas de bondes. E em 1963, o então governador Carlos Lacerda comprou os bondes da cidade e decidiu que seria melhor parar com esse tipo de transporte, tirando praticamente todos os bondes de circulação. Mas o de Santa Teresa ficou para contar a história, onde existe até o Museu do Bonde, que está fechado, tá, gente, no momento, mas é um lugar muito bacana para se aprender a história da nossa cidade. E quais são os outros meios de transporte sobre trilhos na nossa cidade hoje? Não tem mais bonde, né, assim, frequentemente, só lá em Santa Teresa. Mas hoje, quais são os outros transportes sobre trilho? Se você pensou no metrô, você está certo. Se você pensou também no VLT, você também está certo. Vamos dar uma olhada nas curiosidades sobre esses meios de transporte também sobre trilhos. Você sabia que o metrô é um transporte recente na vida dos cariocas? Ele foi inaugurado em 1979. Olha como é que ele era bonitinho, gente. Esse é o mais antigão. E ele conta hoje com 41 estações e 56 quilômetros de trilhos, distribuídos em 3 linhas, 1, 2 e 4. E ele transporta, em média, 900 mil passageiros por dia. Mas começou com apenas 4 quilômetrozinhos de extensão. Olha o quanto que o metrô já cresceu, gente. Hoje, o metrô do Rio de Janeiro é o 2º maior sistema de metrô do Brasil em tamanho, número de estações, média diária de passageiros e anos de operação, ficando atrás apenas para o metrô de São Paulo. E a linha 4, que liga Barra da Tijuca a Ipanema, foi a última inaugurada em julho de 2016, com o início dos Jogos Olímpicos. O metrô faz parte da vida do carioca e muda muito a nossa vida, né, gente? E o VLT? VLT, Veículo Leve sobre Trilhos.
O VLT Carioca, gente, é uma rede de veículos leves sobre trilhos que percorre o centro e o porto da cidade do Rio de Janeiro, conectando todas as demais redes de transporte metropolitano. Ele interliga, o metrô, os trens, os ônibus, barcas, o teleférico, além de aeroporto, rodoviária e terminal de cruzeiros. A construção do VLT Carioca foi parte de um antigo projeto de revitalização da região central do Rio de Janeiro, que ganhou vida quando a cidade foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Esse projeto do VLT substituiu o elevado da Perimetral, que era uma via expressa que cercava e degradava essa região aí. Era muito diferente do que vocês estão vendo aí agora nessa imagem, pessoal, porque agora tem construído aí um lindo bulevar à beira da Baía de Guanabara, rodeado por atrações culturais e turísticas, e que tem o VLT como principal meio de transporte. Pessoal, a vida na cidade traz muitas questões, Porque a vida no centro urbano atrai muitas pessoas de muitos lugares do mundo, Até de outras cidades, de outros países. E o trânsito, ele fica caótico, porque o Rio de Janeiro, ele precisa estar preparado para receber todas essas pessoas, E aí, os transportes sobre os trilhos, eles visam diminuir esse problema do trânsito. Conhecer a história dos transportes sobre os trilhos ajuda a gente a conhecer melhor a história da nossa cidade. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos, pessoal. Até a próxima!